Muito bem. Olá, boa tarde, pessoal. Boa tarde. Boa tarde, galera. Daqui a pouco a gente vai começar, às 2h em ponto, a gente vai começar mais uma live aí. Já começamos, né? Mas vamos iniciar a apresentação oficial a partir das 2h e vamos falar hoje de aplicações de áudio em ambientes hospitalares. É isso aí, galera. Vamos compartilhando aí o link nos grupos, né? Nas páginas aí. Para a gente poder. Aqui também. Isso, vou fazer isso também. Um assunto meio diferente, né, Fê? Diferente hoje. Eu quis trazer um tópico diferente para a gente discutir, levantar novas visões aqui da galera. Estou muito ansiosa também para ver os comentários deles, né? Onde que eles aplicam, as experiências, dividir aí com a gente. Massa demais. Show de bola. Vou postar aqui nos grupos aqui para a galera poder participar, né? Sim, é o pessoal chegando já. Aê, Cadoquinha. Cadoquinha na área. Nossa, Cadoca presente nos comentários. Ó, o Lu. Compartilhar aqui nos engenheiros da Shure. Pessoal, vão compartilhando aí, chamando o pessoal. 2h, daqui 4 minutinhos a gente começa com a apresentação. Isso aí, galera aí, bastante gente aí chegando. Fernandão aí na área também. Eu tô na área. Não. Você é Fernandinho. Esse é Fernandão. Você é Fernandinho. Eu já não sou baixo, mas a hora que ele tá do... Cara, o cara tem 2,37 m, praticamente. Danilo Zavarese, grande parceiro aí também. Gessé. Acho que eu e o Cadoca publicamos a mesma coisa aqui. Deixa eu tirar aqui. Eu até parei de publicar nos grupos, que você... Só o Cadoca já faz o trabalho aí completo, né, velho? O Cadoca é o nosso... pessoal de Canadá, Social Media Manager. Nosso blogueiro de plantão. Muito bem. Legal aí, curtir, legal compartilhar nos grupos, né, Fê? Grupo da igreja, grupo da empresa. Sim, com os amigos. Se você conhece alguém que trabalha no hospital, que é de TI de hospital, que trabalha com áudio em hospital, olha só. Falar de aplicações hospitalares, né? Então, se você conhece alguém, vai compartilhando. Aí a Cecília, a Cecília aí, ó, Mulheres do Áudio. E aí, hoje Cecília? você tá bem representada. Pronto. Fernanda, Cecília, Fernanda. Rodrigo Barbosa, olha aí. O número 1, ontem ele me disse que ele é o número 2 de troféus do SAI. Eu tô querendo confirmações para entra lá, comprovar. Eu quero saber quem é o primeiro. Não é tu não, Didi? Eu? Acho que não. Eu sou da época pré-troféu. O Cadoca vai fazer uma live cantando, pior que é verdade mesmo, cara. Deus. Eu fiquei sabendo disso. Sério mesmo? Me avisa, só para não... Me avisa para arranjar outro compromisso, cara, porque eu preciso dar um jeito de perder isso. Olha o Adriano aí, da Shure, nossa central autorizada em São Paulo. Tá aí. Aliás, é até bom todo mundo saber, né? Adriano é da Shure, então qualquer tipo de problema com peças, acessórios, né? Suporte, manutenção. Ele é o cara. Adriano aí é o cara. Exatamente. Tá postando vários vídeos aí no canal dele do YouTube, com dicas de manutenção, até bem interessante aí para todo mundo. Então, maravilha, galera. Falando que hoje é o Dia Internacional da Voz. Olha, é verdade, verdade. Eu, galera, vou me despedir aqui. Vou desejar boa sorte para todo mundo aí, boa live. Aproveitem que, a Fê tem maior experiência nessa área e o assunto, cara, é mega interessante. Eu queria muito poder ficar aqui, mas hoje eu não vou poder, não. Que pena. E obrigada aí. Obrigado vocês e boa sorte aí, boa live. Divirtam-se todo mundo aí, galera. Até mais.
Valeu, tchau. galera. E eu vou ficar aqui no stand-by se a Fernanda precisar de mim. Vou pensar. Escondidinho. Tá bom? Tchau, gente. Boa live. Bom, pessoal, vamos ver, falta um minutinho aí. Deixa eu tirar aqui. Tô me acertando com os templates aqui. Bom, vamos começar então a nossa live de hoje. Só para lembrar um pouquinho aí, como de costume, a gente tem a nossa loja Shure, né? lojashure.com.br. Estamos aí com um ótimo preço nesses 2 kits que eu sempre venho mostrando aí nas minhas lives, tá? Então, se vocês tiverem curiosidade, entra lá na nossa página, dá uma olhadinha nos outros produtos também. Quem tiver curiosidade, eu particularmente, eu estou usando aqui o MV51, esse bonitão aqui. Adoro, não devolvo mais, já estou avisando o pessoal da Shure, não devolvo mais. Pessoal, não se esqueçam, a Shure colocou um comentário aí já, a gente vai ter dia 24 um sorteio de brindes, tá? Então, vê aí nos comentários, acessem esse link, façam seu cadastro para conseguir participar, tá bom? Do sorteio. E hoje a gente vai falar aí de aplicações de áudio em ambientes hospitalares, tá? Eu quis trazer um pouquinho desse tema porque faz mais parte, né, do meu mundo corporativo, mas o áudio aqui, ele é tão importante quanto num show, tá? Aqui a informação, ela não pode falhar de jeito algum, tá? E a gente vai ver vários exemplos aí, né? Então, eu trouxe aqui, só para saber o que vai acontecer, eu trouxe alguns slides de aplicação, algumas fotinhas, e também, depois, mais no final, eu falo um pouquinho das aplicações usadas com um pouquinho mais de calma, ok? Bom, o primeiro cenário que a gente imagina, né, que vocês devem imaginar conforme vocês estão acompanhando aí as nossas lives, é uma sala de reunião, né? No caso, uma sala de reunião para uma junta médica, tá? Então, veja, aqui eu posso ter vários médicos analisando o caso de um paciente específico, tá? Nessa foto, esse cenário, ele é em Sydney, né, num hospital em Sydney, e aqui é um centro de tratamento para câncer, tá? Ou seja, são assuntos críticos que tem que ficar atento a todos os detalhes, a todos os tipos de informação, porque isso também é transmitido, tá? Pode ser transmitido com outros médicos em outros países para poder estar participando. Outro cenário também que a gente imagina, o pessoal comentando aí, né? A Cecília falando, ou até mais, né? Em hospital, uma falha pode custar vidas. Exatamente. A gente vai ver alguns cenários aí, Cecília, que vocês não estão me vendo, é isso? Vamos ver como é que fica aqui. Agora vocês estão me vendo, certo? Tá tranquilo. Ok. A gente vai ver alguns cenários mais para frente, Cecília, que você vai ver que realmente é ambiente crítico, né, de cirurgia. Outra sala que a gente imagina logo de cara, sala multiuso, essa daqui na Dr. BC. Aqui nessa sala, se concentra, em média, 95% de todos os médicos da Colômbia, né? Então, eles fazem, em média, 45 reuniões mensais, desde interna como compartilhamento externo também, tá? Essa sala é uma sala multiuso, então ela se divide em 3 salas menores, quando abre,
se torna essa grande sala que a gente está vendo aí na foto, né? Peraí que estou com problemas aqui na minha imagem, deixa eu ver. Deixa eu dar um compartilhar de novo, só um minutinho, ver se aparece melhor. Agora sim. Agora vocês devem estar vendo a apresentação melhor. Aí. Qualquer problema, pessoal, vão me ajudando aí pelo Messenger, que vocês vão... Eu vou mostrando aqui, tá? Eu estou vendo o tempo todo o que está acontecendo. Vocês vão me dando um alô e vão mandando comentários também, tá? O Didi já respondeu que tá ok agora. Então, aqui a solução utilizada, a gente vai ver um pouquinho mais para frente, foi a Microflex Wireless, tá? Porque é uma sala multiuso, é uma sala modular. Então, hoje a cadeira, a mesa estão nessa posição, amanhã está totalmente diferente, né? Então, foi optado por sistema sem fio e sistema confiável. No caso do Microflex Wireless, ele não para por questão de RF, ele é um sistema autogerenciável. Então, eu não vou ter a perda de informação porque sofreu uma interferência, perdeu um sync, algo do tipo, né? Ele é um sistema autogerenciável. Então, eu trago essa confiabilidade, essa segurança para essa reunião, ok? Então, aqui o desafio nessa sala foi exatamente esse, né? Criar um sistema de microfone que fosse flexível e de fácil uso. A pessoa tira da base de carregadora, coloca na mesa e ele está ativo. Aliás, deixa eu trocar meu banner. Eu estou aprendendo a usar essa ferramenta aqui, estou adorando. Eu vou colocar meu e-mail aqui, para se alguém quiser mandar algo em particular, dividir informações de algum projeto que seja confidencial ainda, pessoal, vocês podem ficar à vontade aí para me mandar e-mail, ok? Ó, o pessoal da Dealer entrando, o Thiago falando que tá tudo ok. Legal. Então, essa sala aqui, só voltando um pouquinho, essa sala, além do sistema Microflex Wireless, aqui foi usado mais ou menos um microfone para cada 2 pessoas, então essa daqui é uma vantagem também do sistema sem fio, você poder compartilhar com quem está do lado esse microfone, mas também tem um sistema ULXD, que também tem um RF muito robusto, né, traz bastante segurança, ele tem criptografia de dados, né, então impede de vazar alguma informação importante dentro dessa sala, então esses 2 sistemas oferecem isso, ok? E quando, às vezes, você tem algum apresentador querendo andar pela sala, ou fazer um outro tipo de dinâmica, tirar todas as mesas, deixar só as cadeiras, então a gente pode ter o apoio dessa linha, o LXD também. Vocês têm que pensar que como é uma sala multiuso, é possível qualquer tipo de cenário aí dentro. Então, às vezes, é legal pensar num mix de produto e não só numa linha para atender todas as necessidades desse cliente, né? Essa daqui é uma outra sala. Deixa eu passar aqui. Essa daqui é uma outra sala. O pessoal chegando aí, o Rodrigo, o Galter. Sejam bem-vindos, pessoal, e vão compartilhando a live aí com os grupos, tá? Os seus amigos, vão ajudando aí. Essa aqui é uma sala de simulação, tá? De uma universidade em Sydney. E aqui é também, né, o mesmo centro de tratamento de câncer. Então, veja aqui são bonecos, não são pacientes reais. A gente pode imaginar vários tipos de soluções de microfone. Nessa sala, no caso, a gente tem microfone no teto, tá? Porque daí eu foco os lóbulos para esse paciente, né, em específico, né, paciente entre aspas. Aqui vem alunos e eles fazem simulações de situações reais, ok? A gente tem aqui no Brasil algumas universidades também que têm a mesma ideia de cenário, né? Eu tenho uma universidade de medicina no interior que é um pouquinho diferente, é a mesma situação, só que é um pouquinho diferente a distribuição. Né, lá são salas fechadas, isoladas, são 4 salas, e no meio dela tem uma sala técnica, onde ficam os professores.
Então, existe a necessidade dessa comunicação, né, dos alunos que estão ali atendendo esse paciente e o professor, numa sala remota, precisando ouvir, né, tudo que está sendo discutido ali, todas as tomadas de decisão. Então, existe essa necessidade nesses tipos de ambiente também, porque o professor, ele prefere ficar num ambiente remoto para justamente analisar como cada aluno se comporta numa situação de crise, numa simulação, né, real, vamos dizer assim, né? Não é uma simulação real porque é boneco, mas eles tendem a trazer o mais próximo possível do mundo real. Então, nessa sala que eu tenho aqui no Brasil, eu só não tenho a foto dela aqui porque não foi autorizado, né, os direitos de imagem. Mas o professor, ele tem um fone de ouvido da Shure, ele tem um gooseneck, ele fala como se ele fosse o boneco, esse áudio dele sai nessa sala onde estão os alunos, né, o boneco. Então, ele se passa pelo boneco e ele coloca pressão nos alunos. E os alunos têm que tomar decisão e esse professor ele tem que escutar perfeitamente o que esses alunos estão tomando de decisão ali, qual remédio dar, que tipo de trabalho fazer com aquele paciente. Então, eles tentam simular uma situação de crise mesmo para aperfeiçoar, né, esses alunos. Ó, o pessoal aqui comentando. Quando eu paro assim é que eu tô lendo os comentários para ver se tem alguma pergunta, tá? Se tiver qualquer pergunta, pessoal, vão mandando aí. Então, esse daqui é um outro cenário, né? Que é um cenário que não traz risco para o paciente, porque é um boneco, então eu não tenho tanta preocupação com contaminação. Então, aqui no caso tem um microfone de teto, mas eu poderia pensar num microfone embutido no próprio boneco, tá? Dependendo das atividades. Eu já tive caso de ajudar em projeto que eles falaram, Fernanda, aqui nesse boneco eles fazem até pressão no peito do boneco para simulação. E aí, você vai colocar um microfone dentro do boneco, sabendo que existe esse tipo de atividade em cima do boneco e corre o risco de romper cabo ou de danificar um produto? Então, vale a pena conversar qual é a dinâmica ali dentro e saber se você parte para uma linha mais simples, né, cabeada, ou se você parte para um microfone de teto, né, que permite um certo controle. Aqui nesse ambiente, por exemplo, que os bonecos estão na mesma sala, eu não posso colocar um microfone de teto que seja muito aberto, né, o range dele de cobertura. Já tenho que pensar em microfones array, por exemplo, o MXA910, que permite eu estreitar aquele lóbulo e focar em determinados pontos, porque são vários alunos compartilhando o mesmo ambiente, né, onde estão esses bonecos. Então, é um ambiente um pouquinho mais crítico de trabalhar. Quando, nesse cenário que eu citei, do meu cliente aqui no interior de São Paulo, uma faculdade de medicina, no caso, eram salas isoladas, né, e entrava no máximo 6 alunos por sala. Então, a gente já pensou numa solução mais simples, a gente já colocou até um MX202, né, que é um microfone mais simples, analógico de teto, que me permitia pegar toda aquela área, né, onde as pessoas se acumulavam, né, em volta da maca, e foi perfeito, foi perfeito. Então, é entender qual é a dinâmica, a necessidade para chegar no produto, né? O pessoal de Portugal, o Nuno. Faixa de Gaza? Oh, meu Deus. Não, não, não. Vamos lá. Essa aqui é outra sala, na Red Balde. Aqui é um centro universitário também, tá? Em Holanda. E aqui a gente vê salas que são de cirurgias, salas de cirurgias críticas, tá? E são pacientes reais. Ó, o Didier chegou na área aí. Deixa eu ver. Fala aí, Didier. Algum comentário? Opa!
Não, é porque o Tairo tá lá em Israel, por isso que ele tá falando que ele tá na faixa de Gaza. Ele realmente tá lá. Não na faixa, né? Mas, bom, tá por lá, na área. Que legal, gente. Não, Fernanda, muito legal isso que você tá falando. Exatamente. Então, esses ambientes são muito críticos, né? Porque, imagina exatamente o que estava falando, que a Cecília comentou, né? Às vezes quer dizer, a falha de comunicação aí, ela pode ter um dano que ela não é mensurável, vamos dizer assim, né? É uma vida que você está lidando, então não e pode nesse falhar. caso aqui, DJ, em específico, são pacientes reais. Porém, aqui é um centro universitário. Então, teve um determinado momento que, além do time médico, do time de enfermagem, tinham estudantes. E imagina a quantidade de pessoas dentro dessa sala, né? Então, a necessidade de colocar um microfone de teto de alta performance surgiu daí, porque chegou num momento que alguém falou, peraí, aqui não dá mais, a gente está aumentando muito o risco de contaminação aqui dentro, porque são pacientes, são vidas reais aqui, né? Então, foi feito esse projeto, né? Aqui foi usado o MXA 910, como eu mostro, a mesma sala aqui, só que ela vazia, ó, com um microfone de teto, né? Justamente porque aí eles acomodaram as pessoas numa sala próxima, os universitários, eles tinham a participação do áudio de câmera, como se estivessem dentro da sala, então foi feito um projeto bem bacana. E, além disso, eles passaram a ter a capacidade de transmitir essa reunião com outros médicos em outros países. No caso de crítico, então a gente tinha essa ajuda externa também, tá? Isso é legal de falar isso, Fernanda, porque antes de existir esse microfone, né, o microfone de array, o MXA 910, o pessoal utilizava esse tipo de ferramenta, né, microfone em ambiente cirúrgico. E o que acontece é que os microfones tinham que ficar relativamente próximo da área cirúrgica por conta de captação. É o mesmo padrão de um microfone tradicional. Então, o microfone tinha que estar perto ali e tal. E por conta da proximidade, acontecia que a necessidade de uma asepsia, né, da esterilização dos equipamentos, era importante para evitar infecções e tudo mais, né? Então, o material que eles usam para fazer essa asepsia é um material super corrosivo e que destrói os componentes eletrônicos. Então, a grande verdade é que ele meio que arrebentava com os microfones. Então, quando eles começaram a utilizar o microfone de teto, e a gente tem outros casos, né? Ele fica longe o suficiente da área hemorrágica, o que faz com que não se torne necessário uma asepsia regular, porque ele fica longe o suficiente, ele consegue te captar numa distância tão grande. Contaminação. E muitas vezes ele não está nem em cima da área mesmo, né? Ele está pegando assim numa área mais distante mesmo, né? Sim, né? Ele fica fora de uma área de risco, né? Para o paciente. Então, aqui eu até coloquei aqui, ó, a pergunta do David. O ruído dos equipamentos e interferência de sistemas de TI médico? Não, tá. Eu acho que ele quer saber mais questão de ruído e interferências, né, para o time de TI. Nesse caso, é claro que toda sala médica tem um mundo de equipamento, mas o legal do MXA 910, dessa tecnologia, é que ele tem um DSP embarcado. Então, eu tenho nele toda a parte de equalização paramétrica, eu tenho o noise reduction. Então, esse barulho de ruídos extra, eu consigo praticamente eliminar, viu, David? Então, se torna, assim, desprezível o impacto que pode gerar, tá? E em questão de interferência de TI, sim, ele está na rede, tá? Mas eu não tenho... Tem uma outra coisinha também, Fernanda, com isso. O que foi, Didi? Não, eu ia falar também que sobre isso, dependendo do caso, a gente tem alguns casos onde a sala cirúrgica é pequenininha, né? E não cabe muita gente, obviamente. Então, eles fazem uma videoconferência para um auditório. O Rodrigo aqui estava até me mandando umas mensagens de um hospital no Rio de Janeiro que foi feito isso também. A gente tem um outro hospital também no Rio que tem isso, que eles fazem a transmissão para outros médicos aprenderem a cirurgia, né? E o que acontece? Esses caras que estão vendo remotamente, eles precisam escutar tudo o que acontece ali dentro. Barulho de instrumento, né?
essas coisinhas assim, qualquer tipo de barulho que aconteça na sala, ele tem que ouvir, porque faz parte da imersão, né, de o pulso, transportar o cara virtualmente, né, lá para dentro, né? E o legal do 910 é que ele permite esse tipo de ajuste, né, essa sensibilidade, né, o quanto que eu quero estar captando. Então, o áudio se torna muito confiável, né? Eu posso colocar um lóbulo dedicado para cima de um equipamento que o DJ citou, que é de interesse meu ouvir o barulho que aquele hardware está fazendo, né? Então, instrumentação, né? Exato. Né? Então, eu consigo apontar esses canais para onde eu tenho interesse de estar ouvindo, né? Onde é essencial. Olha o comentário do Elias aí, né? Entender para atender. É exatamente isso, né? A gente tem que ouvir o nosso cliente, né? Para saber qual solução oferecer para ele. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. O pessoal falando da La Casa de Papel aí, Didi. Realmente, né? Teve uma cirurgia assistida, né? E tu vê lá, a internet cortou lá e os caras tiveram um problema, né? Imagina se aquilo é um microfone sem fio que dá interferência na hora. Nossa. Imagina, né? Então, só aqui na próxima foto aqui, né? Tem um zoom aí do 910, para quem nunca viu ele. Se bem que nas nossas lives você já tem ouvido bastante, né? Então, esses daqui são alguns dos cenários que eu trouxe. Tá? A gente tem muito mais cases que não foi possível trazer em questão de foto para cá, por questão de direitos autorais, mas um outro tema que eu queria mostrar também é a parte de recepção, né? Vocês já pararam para pensar que num hospital, numa recepção de hospital, pode ter um microfone, né, para ver a situação dos pacientes, às vezes um atendimento que sai fora do controle, precisa chamar o segurança. Esses dias eu fiz uma reunião com um gerente de segurança de uma rede hospitalar, e ele estava muito preocupado com isso, porque as câmeras de segurança não entregavam o áudio que eles precisavam, né? Então, às vezes, para fazer uma tomada de decisão em cima de um paciente, né, que desmaiou ali no meio da recepção, ou que se diz mal atendido, como é que você, né, faz um parecer disso depois, né? Então, existe sim, em muitos casos, microfones em salas de reunião, e também quando a gente fala assim, quando tem um universitário ou um residente atendendo em um hospital, ele pode estar sendo gravado, aquela consulta também pode estar sendo gravada, né? Desde que com o consentimento do paciente sempre, né? No caso de consulta. Então, sim, pode ter um professor escutando por fundo aquele atendimento, né? No caso das universidades, e auxiliando aquele funcionário, aquele médico ali que está com o paciente, né? Então, a gente tem essa outra visão também mais na parte de recepção. Então, veja, são vários cenários que a gente mostrou aqui, desde salas de simulação, salas reais de cirurgia, recepção. Então, veja, houve a necessidade de captar um áudio e transmitir um áudio, cabe, com certeza, ali um microfone, né? Vai ser obrigatório. Fernanda, e eu acho que assim, os lugares onde mais acabam se utilizando é quando você usa um recurso médico do exterior, por exemplo, vamos supor que um especialista de uma doença super rara, alguma coisa assim específica, e o cara tá lá na Índia, ou na China, ou sei lá, na Europa, em algum outro lugar. Aí faz a junta médica, igual que eu citei lá no caso de reunião com junta médica, você pode levar o caso dele para essa reunião e transmitir com outros médicos, pegar essas informações de outros médicos, né? A telemedicina, né, que eles fazem tudo remotamente com a utilização da tecnologia, robôs e tudo mais, e tem um médico ali presente também que fica ouvindo esse conteúdo ou dando suporte ou seguindo instruções, né? Mais ou menos como na Casa de Papel mesmo. Telemedicina, até tenho, tá? Pessoal, eu não falei muito das soluções, né? Esses são os cenários, assim, que a gente mais tem trabalhado em ambiente hospitalar. Se alguém tiver outra coisa...
o Beto aí, o Roberto, falando que é fã do 910. Roberto, se tu é fã, imagina nós. Imagina nós que é apaixonado por esse produto, né? Falar um pouquinho das soluções. Então, as soluções mais usadas, assim, que eu tenho vivenciado para esse mundo, né? A linha Microflex Wireless, como eu já tenho comentado, a gente já citou ela em várias lives, então não vou entrar muito em detalhe, mas ela traz essa estabilidade para essas reuniões, essa segurança, uma porque a informação é protegida, né? Eu tenho a criptografia de dados, e outra porque ele não vai parar por questão de RF, então eu consigo colocar até na Paulista esse microfone, citando aqui no caso de São Paulo, que é acho que é a região mais crítica aí de RF, tá? Então, ele traz muito dessa segurança. Outro sistema que a gente já usou aqui em São Paulo, também com uma rede, o sistema Microflex Complete Wireless, tá? Então, esse sistema também, autogerenciável, vai trazer total segurança para essa reunião, questão de estabilidade e confiabilidade dos dados, né? E ele tem a vantagem de já ter esse falante embarcado, então, quando a sala é muito grande, eu já consigo fazer todo o reforço sonoro, receber um áudio externo, replicar nesses falantes também. Ok? Quer adicionar alguma coisa, Gigi? Não, eu acho que esse sistema é um sistema bem interessante no sentido de que ele é fácil de montar, você pode colocar ele em qualquer lugar, ele é um sistema que ajuda as pessoas a tomarem decisões, né? No caso, por exemplo, um dos primeiros sistemas que a gente implantou aqui no Brasil foi justamente na Alameda Santos, que é bem colado na Paulista, então um lugar muito tenso de RF, assim, e o sistema está lá funcionando há mais de um ano perfeitamente, e justamente é na sede de uma entidade médica, de um plano de saúde bastante conhecido no Brasil, onde a sala da diretoria toma decisões. Então, pelo fato do sistema também permitir votações, eles conseguem chegar em acordos ali, né, em tomar decisões mesmo, né, de forma bem rápida e simples em um sistema integrado. O legal dele é que você não precisa de um técnico para habilitar essa votação. Você já habilita, todo mundo já vota e já sai o resultado ali, em tempo real, né? Então... e a mesma coisa o RF, né? Quer dizer, são sistemas que são feitos para ambientes, assim, diferenciados, né? Ambientes onde não tem um técnico necessariamente, né? Não é um ambiente de pro áudio, de show, né? Então, o usuário ali de uma reunião, ele não... Se ele tiver que fazer um scan de infravermelho e achar a frequência e depois sincronizar por infravermelho, ele não consegue fazer isso é muito complexo. É uma outra... O sistema tem que resolver isso para ele de forma automática. Então, para quem não conhece, é mais ou menos o princípio do Accent embarcado dentro de produtos corporativos, assim, de uma boa comparação, verdade, uma boa comparação. Um outro sistema que a gente já usou, na verdade, a gente usou a versão anterior dele, que era o DIS, agora foi substituído pelo Complete, né? A gente já usou também um dos maiores centros da América Latina de treinamento de cirurgias minimamente invasivas, né? Então, foi usado o DIS, que é uma versão anterior a essa, né? Foi usado mais de 160 unidades de conferência e 7 MXA910 em salas de cirurgias assistidas, né? Então, também é outro sistema possível aí que a gente pode estar adaptando. Na verdade, eu estou trazendo, assim, os que mais saem, porque nesse mundo, né, que a gente pode considerar cirurgias super detalhadas, né? Todas elas são, mas todas elas merecem o mesmo nível de atenção, obviamente, mas é muito detalhe, né? Então, e a tomada de decisão nessas reuniões, o áudio tem que vir com o mesmo detalhe em todos os aspectos. Então, eles acabam investindo mais nesses produtos mais robustos mesmo, tá? Só que, por exemplo, no caso daquela sala que eu citei, no interior de São Paulo, esses daqui foram os produtos usados, ou seja, produtos de entrada, tá? Então, é claro, vai depender da situação. No caso ali não era paciente real, era um boneco. Então, foi optado por um microfone de teto MX202, né, para o
professor que ficava na sala remota assistindo os alunos, ele tinha um gooseneck, o MX418, e como eram 4 salas e os professores dividiam a mesma sala técnica, então a gente colocou um fone de ouvido para aquele professor ouvir apenas os alunos dele. Então também, tá? É um outro cenário. Alguma observação aí, Gigi? Podemos seguir? Não, pode. Acho que só como complemento, e a gente vê que nesse tipo de ambiente, que nem do sistema que você estava falando antes, o mais legal é porque quando um médico, um cirurgião, ele precisa ensinar outros médicos, né? Normalmente é uma área muito específica de treinamento, porque envolve uma sala cirúrgica, envolve um auditório, muitas vezes, para os caras que estão aprendendo. Então, a sala cirúrgica ela nunca vai ser grande o suficiente para comportar um grande número de pessoas. Então, a própria videoconferência, os microfones. Então, tem uma questão que o microfone de teto ele está ali mais para pegar o ambiente, todos os barulhos da instrumentação. Como o cara está de máscara, ele dentro ele tem um lapela, normalmente, que fica pegando com precisão o áudio da boca do cirurgião, né, que ele vai instruindo. Então, quem está lá no outro auditório com o sistema de conferência, e lá, bom, você tem 160 médicos, então se um dos caras quer falar alguma coisa, ele pede a palavra, liberam para ele falar, então pela transmissão ele chega lá nos alto-falantes da sala e o outro cara ouve. Então, a primeira coisa que a gente pode pensar é, tá, mas para aí, como que é? Isso é aberto? E normalmente é assim, vamos dar um exemplo, eu arrebentei meu joelho, eu não tenho plano de saúde, eu sou uma pessoa pobre, que não tem dinheiro, enfim, e de repente eu consigo ser operado por um baita de um cirurgião numa instituição muito renomada, né, num hospital muito grande, que vai me dar toda a infraestrutura, talvez com uma mão de obra de primeiro mundo, a um custo zero, desde que eu me disponha a ser um case de estudo, sim? Um case de estudo, exatamente. Uhum. Então é exatamente isso que acontece, e essa é a dinâmica, mais ou menos, né, da educação médica. É fornecido um serviço grátis para que as pessoas tenham acesso a isso. Então é legal também. Inclusive, naquela sala de Sydney, que eu comentei, eles têm automação. Então, não são todas as salas que eles precisam estar captando, todas as cirurgias, né, que eles precisam estar captando o áudio. Não, E um dos motivos do MX-A910 ter sido escolhido também foi esse, porque ele está sempre pronto para uso. Então, com um toque de um botão, né, com a ajuda de uma automação, ele está ativo, né, ele está sempre ali pronto para uso, esperando para ser usado. Então, não tem surpresas, né? Começou a cirurgia, ativa ele, não tem surpresas, né? Ele sempre está pronto para uso. Então, esse é um ponto importante também. Bom, continuando aqui, né, agora a gente pode ver um grande aumento aí na parte de atendimento remoto. Essa foto aqui eu peguei, tá? Os créditos estão aí, eu peguei na internet. Mas esse estudo, né, eu estava lendo um estudo que eles falam que o atendimento médico demora em média 25 minutos. Né? Então, imagina você na sua casa, precisando de um atendimento médico, o quão aflito que você já está. Se você não escuta esse médico direito, meu amor, você vai ficar ainda mais nervoso. Então, você começa a imaginar esse lado também, né? Então, esse tempo de atendimento demora em média 25 minutos entre, olha, você tem um termômetro aí, mede a sua temperatura para mim, me fala quais são os seus sintomas. Às vezes tem que trabalhar o lado psicológico desse paciente, porque ele está muito nervoso, você precisa acalmar ele para ele conseguir te passar a informação certa. Então, imagina quando você não consegue ter essa comunicação clara e objetiva com esse paciente. Ele vai ficar ainda mais estressado, muito mais nervoso, às vezes os sintomas dele vai até se agravar, né? Então, por isso que eu coloquei essa imagem aqui, porque isso tem aumentado muito e tem surgido bastante demandas, assim, a gente vê os nossos integradores relatando que tem subido, né? Olha, eu preciso de uma câmera, eu preciso de um microfone, eu preciso começar a oferecer para os médicos da minha rede essa possibilidade de fazer esse atendimento remoto de forma adequada, né? Observação aí? Se você perguntar, eu sempre vou ter alguma coisa para falar, né?
Não, mas brincadeira, acho que tá ótimo. É uma tendência, né? Na verdade, cada vez mais a gente vê que esse lance do remoto está virando uma realidade, né? Por conta do que está acontecendo no planeta hoje, mas esses primeiros atendimentos, porque se você pensar bem, às vezes você vai e faz um atendimento que você poderia fazer no hospital, mas que quando você vai ao hospital, você se expõe a diversas coisas, né? Então, Exato. a própria ferramenta de tecnologia pode ser, às vezes, pelo telefone, uma videoconferência, às vezes você liga e você está num ambiente super avançado, você não, mas a outra pessoa sim, né? Isso é algo, né, um negócio, meu Deus do céu, vamos voltar à fita. Isso é algo novo aqui no Brasil, né, mas se você pega os outros países, isso é algo muito comum e muito aceitável pela população, porque, por exemplo, se você for no Canadá e chega num hospital para ser atendido com uma gripe, você vai ficar 24 horas lá esperando no mínimo, porque o hospital é emergência, né? São pessoas correndo risco mesmo. Então, se eu chego lá com uma gripe, não o caso do coronavírus, né? Eu estou dando algo genérico aqui. Você vai ficar 24 horas esperando, porque você tem um conceito do médico pessoal, o médico a domicílio lá, né? Então, você passa a mão no telefone, você liga para o seu médico e você faz um pré-atendimento. E esse conceito tem crescido muito no Brasil e agora, com essa quarentena que a gente tem vivido, está crescendo muito mais e a aceitação está sendo boa disso também, né? Então, você faz um pré-atendimento em casa. Esse médico vendo você pela câmera, te ouvindo, conseguindo passar as informações corretamente, daqui umas 4, 5 horas, ele volta a te ligar, pergunta se você tá, se você melhorou, se você piorou. Então, esse pré-atendimento, ele é essencial para decidir se você vai ou não para um pronto-socorro, para um hospital, né? E você sabe que você é mãe agora recente, né? Pediatra, por exemplo, que é uma coisa onde bate aquele desespero, né? WhatsApp. E muitas vezes você pode fazer uma call, isso já te alivia a angústia, né? Como é que eu faço para com gases? Não sei. Sim. Né? Faz uma massagem. Então, quer dizer, o atendimento remoto ele é uma tendência muito grande em todas as áreas médicas, da terapia à cirurgia, né? E é engraçado, né? Antes mesmo de estar acontecendo toda essa parte de coronavírus, de quarentena, eu já tinha perguntado isso para minha médica. O que eu faço se a minha filha tiver com febre? O que eu faço se ela começar a vomitar? O que eu faço? A primeira coisa que você faz é me ligar. Não vai levar ela no hospital. Porque às vezes é algo que não caiu bem para ela, ela vomitou e você vai levar no hospital, que é um ambiente altamente contaminado, entendeu? Então, isso... Você vai com uma desconfiança e volta com uma doença mesmo, né? Isso já começa como mãe, já, né? E é um conceito que agora vai explodir muito. Bom, pessoal, o que eu queria trazer aí de informação para vocês, eu consegui atender. Tem uma pergunta aqui, né? O ideal seria ter uma central interligando todos os setores ou são repartições separadas? Porque estamos falando de diversas situações em um único espaço, hospital. Sim, dependendo do ponto de vista, sim. Pelo que eu entendi a sua pergunta, sim. O ideal é você ter o centro de cirurgia, quando é paciente real, isolado da sala de treinamento. Pode estar num outro andar, normalmente, às vezes fica no hospital até, essas salas, né, mas fica num outro andar, fica isolado, né, e você tem essa transmissão ao vivo, assim como o médico que está remoto está assistindo em tempo real, porém até em outro país, tá? E no caso das universidades, tem as universidades que elas têm, né, no caso... a maioria, assim, né, ela tem o quadro de alunos, as aulas, e ela também tem a parte hospitalar que faz atendimento para a população mais carente, né, que foi o que o Didier falou. Eu posso ser atendido pelo melhor médico, né, o cara que dá aula na melhor universidade de medicina, sou atendida por ele, em troca, os alunos, eles têm a possibilidade de aprender junto com o meu problema, enfim. Né? Então, é uma troca aí de favores bem grande que a maioria das universidades fazem, né? Inclusive, não só a medicina, mas a parte de dentista também é muito comum.
É isso mesmo. Eu acho que, evidentemente, você tem a proporção, né, de pessoas querendo aprender versus quem está ensinando, ela é sempre, né, quer dizer, tem muita gente numa sala para aprender e tem uma, duas pessoas, às vezes, para ensinar, que são os professores ou os médicos qualificados. Então, a necessidade de você fazer uma transmissão disso e você ter que jogar para o outro lado toda a imagem e verdadeiramente você precisa fazer uma imersão lá dentro, né? Porque se você não tem a imersão, você não consegue aprender da melhor forma. Então, para que o aluno ele se sinta como se ele estivesse dentro da sala cirúrgica, é necessário que ele tenha uma imersão de áudio, de vídeo e de imagem muito boa, né? Então, ele precisa realmente se sentir parte da sala, né? Mesmo que não esteja lá fisicamente presente. Se sente parte daquilo, né? Até mesmo para manter o alto nível de concentração que exige nesses casos. Uhum. E outra coisa legal é que eu acho que esse tópico, assim, ele vai um pouco de encontro a tudo que a gente tem falado nesses últimos dias, né? A qualidade da informação, da transmissão, né, da captação do áudio, ela é fundamental, seja num cenário com fio, né, onde você tem qualidade de captação de áudio, ou quando você tem a necessidade de um sistema sem fio, né, que você precisa ter uma estabilidade de RF muito forte, né? Então, assim, um próprio hospital aqui de São Paulo, bastante grande, né, que a gente tem dois muito grandes, um é no Morumbi, é o outro que eu estou falando, ele usa sistema Axim digital para fazer as transmissões de cirurgia com troca de frequência automática, com tudo aquilo que a gente conhece no ProAudio, justamente porque eles não podem se dar ao luxo de ter uma interferência, né, pensou em ambiente crítico. Para esse cenário, a gente pode pensar no mesmo critério de fazer um Rock in Rio, por exemplo, né? O quão crítico é se interromper um áudio ali. Então, pensou nesse sistema sem fio, tem que pensar nessa grandeza também, tá? De tecnologia. Exatamente. Será que temos mais perguntinhas? Eu tenho uma observação, uma crítica. O Gilson chegou atrasado hoje, eu acho isso um absurdo. Mas ele está falando que ele vai assistir. Ele está falando que vai assistir ao Gilson aqui. Sacanagem, Gilson, grande presença aí. Tá vendo todos aí acompanhando com a gente. Obrigado pela presença aí. Você viu, né, Gilson? Chegou atrasado nenhum, já é chicoteado aqui. Pessoal, não se esqueçam aí de se inscrever, tá? Tem um comentário da Shur com um link para participar no dia 24 aí, tá chegando, hein, pessoal? Até eu tô me inscrevendo para ver se eu ganho. Já inscrevi a família inteira. Brincadeira. E essa aqui é as próximas lives, né? No dia 17 aí com o Cadoc, amanhã. Amanhã, né? Falando de PGXD. Depois a gente volta dia 22. Dia 21 o DJ escapou, porque é feriado, né? Então, terça folga, não tem. Né? Aí volta o Fer na quarta aí com a linha QLXD e o LXD. E depois na quinta eu novamente com um convidado aí mais que especial, né? Um consultor, o Carlos Dalmarco, e ele vai trazer aí a experiência dele com os projetos de áudio e vídeo aí para nos ajudar ainda mais, né? Agregar ainda mais valor nas nossas lives. Isso aí. Eu acho que a Cecília tem que fazer alguma pergunta, sim. Não acho que ela está muito quietinha nessa live hoje também. Mas, verdade, semana que vem é feriado na terça-feira, que é o dia que normalmente eu faço a live, então a gente vai pular a semana que vem na terça-feira, mas quarta, quinta e sexta segue a programação normal aí no mesmo bate-horário, no mesmo bate-canal. E essa live com o Carlos Dalmarco na quinta-feira que vem vai ser muito legal. Para quem não conhece, o Carlos Dalmarco é um dos maiores projetistas e consultores do mercado de áudio e vídeo no Brasil, faz grandes projetos muito bacanas, e é um cara muito experiente que eu acho que vai ter muito para compartilhar com todo mundo aqui sobre, enfim, eu acho que assim, para quem é de ProAudio não conhece muito, mas para quem trabalha com projeto entende que para você chegar num projeto, quando você está entregando o projeto, você tem toda uma
um trabalho prévio, né? É que nem como se eu fosse montar uma casa do zero e eu contrato um arquiteto e ele vai vir para falar comigo, para entender que casa que eu quero, quantos quartos, que tamanho cada cômodo, como é que eu quero minha cozinha fechada, americana, e ele vai levantando tudo isso para montar um desenho para falar, ó, legal, com tudo isso que eu captei de informação, o projeto tem que seguir esse caminho aqui. E com isso a gente chega nos projetos. Né? É o mínimo do... Tem que... Ele entra a fundo, produto por produto, né? Pensa em todas as possibilidades. Ô, Gilson, você chegou mesmo atrasado, viu? Já até rolou esse assunto, né? Já fizeram um spoiler aqui. E é isso, pessoal. Agradeço mais uma vez aí a participação de todo mundo. Agradeço o Didi aí a presença dele, sempre agregando muito valor. E estamos aí de novo amanhã, 2h da tarde. Não deixem aí de participar da live do Cadoca, tá bom? Ó, só para finalizar, Fernanda, a Cecília realmente fez uma pergunta. Ela quer saber se o Simplex dentro do boneco pode funcionar. Que é um mic resistente, resiste aos atores, boneco é moleza. Bom, eu duvido que o boneco vai se comportar pior do que um ator, né? Cecília, o problema... A gente recebe muita reclamação quando eu entro nesses projetos hospitalares, a gente recebe muita reclamação do pessoal do hospital que os alunos conseguem quebrar até o boneco, tá? Então, romper um cabo, às vezes, acaba sendo muito fácil, tá bom? Porque eles quebram até o peito do boneco numa simulação. Então, é claro, tem que estudar caso a caso, dependendo da dinâmica lá dentro, optar por uma solução de teto. Olha o Gilson chorando. E é isso, pessoal. Acho que a gente fica por aqui hoje. Obrigada mais uma vez e até amanhã aí com o Cadoca. Isso aí, galera. Valeu, um abraço. Tchau, obrigado, Fernanda. Até a próxima. Obrigada a você. Tchau, tchau.